Então, checa login vai fazer isso aí pra gente. Já está ligado aqui no meu DB Connection. Ok. Uma coisa que eu decidi fazer aqui, bem simples, tá? Se- porque a gente não tem uma tabela de administradores, então a gente podia fazer essa tabela, mas eu decidi não fazer para não criar muita complicação aqui. Então o que a gente vai fazer? Bem simples, é if. Se eu estou checando o login como admin, then a única coisa que eu vou fazer é comparar result recebe a usuário igual admin and a senha igual a admin. Super simples, tá? Só para não complicar. A gente poderia, claro, ir na tabela, fazer uma tabela de administradores, checar essa senha lá. Então, mas eu estou fazendo a coisa aqui bem simplificada, só para exemplo, só para título de demonstração, tá? Aí no caso de não ser admin, else end, né? Então query checa login, close, só para ter certeza. Query checa login ponto parameters param by name email as string recebe ao usuário, mesma coisa para senha, a senha add argumento, tá? Algumas pessoas usam p, query check login.open result record count maior que 0. Só para segurança aqui, a gente vai fazer um else result recebe false. Ok? Então esse é o nosso método lá no Data Modeler, que a gente, né, nós estamos supondo que esse método já é existente, né, de uma outra aplicação, e a gente vai só reutilizar esse método, tá ok? Nesse caso a gente está fazendo do zero aqui, mas e aí o que a gente vai fazer aqui? Voltamos no nosso user session, a gente vai usar o método lá do nosso Data Modeler, fdm checa login, vou passar a usuário, a senha e o parâmetro a admin. Joia? E vamos compilar isso aqui. O Arthur perguntou aí, não seria necessário chamar o Data Model se eu colocar na conexão as queries dentro de User Session? Exatamente, você não precisa do Data Model nesse caso, tá? Essa é uma forma mais simples de fazer a coisa. Acho que é Value aqui, não estou usando o ADO. Value. Se você tem um projeto que é muito simples, não vou usar esse else aqui não. Se você, repetindo aqui, se você tem um projeto que é muito simples, você pode colocar tudo lá no User Session, tá? Não tem problema nenhum isso.
Se você tem a certeza absoluta que esse projeto, que qualquer regra de negócio que você colocar ali no seu user session, ele não vai ser compartilhado com ninguém, não vai ser necessário em outro lugar nenhum, tudo bem, você pode colocar tudo no user session. Agora, geralmente, quando a gente faz uma aplicação intra-web, ela é uma extensão de alguma outra coisa, né? Nem sempre, mas ela pode ser uma extensão de uma RP. Então, o que vai acontecer é que você vai aproveitar código que está em outro canto, que está em outra aplicação. Então, importa o data model no seu projeto e passa a usar. Então, compilou nossa aplicação. Nós vamos, a partir de agora, vamos colocar aqui um breakpoint. Respondido aí, Arthur. Você poderia criar o data model na chamada função também, tá? Mas, respondendo aí ao Dalton, o ideal é que seja no onCreate, porque o data model ele vai estar presente durante toda a vida da sua aplicação. Então não faz sentido você ficar criando, destruindo o data model toda hora, tá? Então eu crio, na verdade, o data model ele é um singleton, né? Usando esses padrões aí de programação orientada a objeto, ele é um singleton. Então eu crio o data model e ele permanece ativo durante toda a vida da aplicação. Então por isso que eu crio ele no create, destruo no destroy. Caso for um objeto que você vai usar ele só durante um determinado momento, aí sim você vai criar e destruir ele só no momento da utilização, né? Existem algumas pessoas que preferem criar o objeto e deixar ele o tempo inteiro lá, mas no caso de intraweb não. Quanto menos memória você estiver usando, melhor para sua aplicação. O seu servidor fica mais leve, né? Por razões óbvias, né? Que você vai ter muita gente conectada na sua aplicação, então quanto menos memória você estiver usando, mais gente vai aguentar. O seu servidor suporta mais usuários. Um detalhezinho importante que antes de continuar o debug, de testar, né? Esse aqui, aqui no Server Controller, a gente precisa fazer uma coisa. Pelo fato da gente, no meu caso, que eu estou usando SQL Server e ADO, tá? ADO, a gente precisa fazer isso aqui, ó, com initialization. Porque por padrão, essa propriedade com initialization, ela é none, é CI none. Se você rodar a sua aplicação e o CI none estiver lá, o que vai acontecer? Vamos lá fazer o teste. Eu vou mostrar o erro só para vocês verem, tá? Então aqui abriu, vou abrir aqui no Chrome. E aí o que aconteceu? Co-initialize has not been called. Ou seja, o com não foi inicializado para que o ADO funcione. O ADO precisa que o com seja inicializado no seu projeto. E o IntraWeb facilita a nossa vida nesse aspecto. E a gente só tem que setar aquela propriedade lá como true para poder ter o nosso projeto funcionar perfeitamente com o SQL Server, tá? Então eu vou fechar aqui de novo, vou voltar e vou colocar aquela aqui como normal. Ou pode ser, eu não lembro o que é multithreaded. Mas tudo bem, vou colocar como normal aqui. Depois cada um faz um trabalho aí de dever de casa, né? Pesquisar o que é esse normal e multithreaded. Eu não estou lembrando aqui. Então eu vou executar minha aplicação. Já coloquei o breakpoint lá no login, tá? Na forma de login, vocês já viram, né? E vamos ver o que vai acontecer. Vamos executar no Chrome. Abriu a tela de login. Então eu vou voltar aqui no meu banco de dados e vou ver os usuários que eu já coloquei. Aqui tem um tal de Joaquim@hotmail.com, a senha dele é 1234. Então vamos lá, usar Joaquim@hotmail.com, senha 1234, que não vai aparecer. Então vamos lá, né? Vamos lá na hora da verdade aqui.
Ops, cadê o meu breakpoint? Desculpa aí, pessoal, vamos ver o que aconteceu aqui. Ah. Por que você não chamou? Será que o meu... Deixa eu ver se eu tô com debug aqui. Tá com debug. Tentar 32. Usar 32 bits. Eu tava usando 64, eu vou usar 32. O que vai falar? Tá aberto aqui o executável. Putz. F9. O meu Delphi tá com um pequeno probleminha de Access Violation, mas não sei o que é. Respondendo aqui, Júlio, o problema aí é a conexão sempre persistente quando ele fica criado direto. Tudo bem, entendo. Já derrubei um Oracle sim. Tive que fazer algo para utilizar e fechar o banco na mão. Existe algo melhor se utilizar? Sim, existe o. Existe o pool de conexões, né? Que na hora que você cria a aplicação o intraweb, o Wizard, ele mostra para você criar um data model onde você pode usar um pool de conexões. Ou seja, você tem X conexões lá, essas conexões elas são compartilhadas entre todos os usuários, tá? Então, claro que nem sempre todo mundo está usando as conexões de banco, né? Por exemplo, o usuário tem hora que ele está lá digitando alguma coisa, né? E ele só vai usar a conexão realmente quando ele apertar o OK e dar o submit dos dados para o servidor. Então, geralmente a conexão está lá boiando, né? Vamos falar assim, 90% do tempo a sua conexão de banco de dados está boiando. Então você pode usar esse pool de conexões, que um outro dia a gente faz eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Hoje nós não vamos falar sobre isso. Use o pool de conexões se você, por exemplo, criar um pool com 10 conexões. Então, se você tem 100 usuários conectados, toda vez que o usuário vai fazer um post, o intraweb vai lá no pool de conexões e verifica qual que é a conexão que está liberada naquele momento. Então, você tem 10 conexões no banco, 100 usuários. Então, no modelo padrão, você tem 100 conexões, 100 usuários. Nesse caso, quando usando o pool de conexões, você tem 10 conexões, 100 usuários. Então, quando o usuário quer fazer um post, o intraweb verifica qual conexão está liberada naquele momento, pega essa conexão, reserva para esse usuário, usa a conexão para fazer o post. Quando o post termina, ele libera a conexão de novo. E o próximo usuário pode usar essa conexão. Então é um modelo mais eficiente, né? É claro que se você tem um website que é muito pesado, né? Que tem post toda hora, isso não vai funcionar muito bem. Num sentido assim, não vai ser. Você vai ter um pequeno delayzinho, mas é provável que os usuários nem sintam isso, né? Mas é só para a gente entender isso aí. Vamos executar de novo aqui o nosso projeto. Ok, vou digitar aqui de novo, Joaquim @hotmail.com, senha dele é 1234. Vou fazer o login, que eu quero lá debugar, né? Por que não está passando, hein? Será que o meu debug está desabilitado? Ah, pode ser isso. Deve ser bug do Seattle, tá, gente? Vou voltar de novo lá. Repetir o processo. Esse erro é normal, tá? Socket error, isso é coisa do IND, não é um erro. É um erro interno, tá? Isso sempre acontece. Só se você colocar ele no exception list, ele some. Então, apertando F9 de novo. Abriu aqui o programa.
Abrindo no Chrome. Escrever aqui joaquim@hotmail.com. Senha 1234. Vou apertar o botão de login. Agora sim. Então vamos lá. Então a gente está vendo aqui que a gente está acessando o método de login através do user session, né? Então eu vou dar um F7 aqui, vou debugar lá dentro. Ele vai, putz, aí não vai dar. Eu estou entrando porque eu tenho fonte aqui do IntraWeb, então ele está indo lá dentro do fonte. Então vou colocar aqui, vou aqui no check login, vou apertar um F4 aqui. Eu quero vir para cá. Então ele está no check login, o usuário está ali no meu watchlist. O meu admin false, né, que eu estou logando como usuário normal. Então eu vou entrar lá no meu check login. Vou entrar lá dentro. Meu data model, tem aqui um breakpoint também, fica mais fácil. Então não é admin, vou com F8 aqui. Então ele vai fechar a query de login, passar os parâmetros, dar o open, verificar o record count. Aí o meu result aqui já deu, que tem que ser true, né? Result true, como a gente esperava. Check login close. E aí, só vou dar o F9 para continuar a aplicação. E vai mostrar para a gente a tela de cliente. Ok? Ele executou, né? A gente come mosca aqui, né? Podia ter mostrado esse aqui. Vou mostrar de novo. Vou executar de novo esse aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui na tela de login. Joaquim @hotmail.com 1234 login. Então vou passar, como a gente já debugou o check login, não vou fazer isso de novo, tá? Vou passar batido aqui. Vou vir aqui pro release. Vai dar um release nesse form. Se for admin checker, ele vai mostrar a tela de admin. Se não for, ele vai direto lá pro área de cliente, né? Cria o formulário e dá um show nesse formulário, ok? E aí nosso formulário é exibido aqui como esperado, ok, gente? Lembram que no comecinho eu falei sobre o Cascade Style Sheet, que é esse carinha aqui, esse arquivo cd.css que está aqui na raiz do nosso www-root, né? E lembram que eu falei também que lá no lá no server controller a gente tinha colocado na propriedade, vamos lá, na propriedade, cadê você? HTML Readers, cadê ela? Ela aqui. HTML Readers, a gente colocou essa referência aqui, né? Ou seja, todo o formulário vai ser aplicado esse cd.css aí. Então, o nosso formulário de clientes que eu não mostrei para vocês ainda, ele pegou a mesma configuração da tela de login. Então, a gente tem aqui o mesmo fundo, a gente tem aqui a mesma fonte padrão. E no nosso caso aqui, esse label aqui em cima, eu estou usando esse estilo aqui, né, o título. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz isso na minha tela de login, na minha tela de cliente. Então a gente tem aqui como vocês viram aqui, eu crio esse formulário, área cliente, né? E é esse carinha aqui. Ok? Então eu tenho um label aqui em cima
que é título janela, e eu tenho aqui uma propriedade chamada CSS, que eu digito aqui título. Outra coisa que eu preciso fazer também é desligar a propriedade fonte, enable false, tá? É uma coisa, quando eu coloco um Cascade Style Sheet que é um estilo, né, eu preciso desligar a fonte. Então a minha fonte está desligada e a partir de agora o meu formulário, esse label em particular, vai usar esse estilo título. Eu posso vir aqui, por exemplo, e alterar esse estilo título, a font size dele para 16. Vamos falar aqui, 16. Né? Então, quando eu vier aqui na minha tela, no meu site, eu vou dar um Ctrl F5 aqui porque eu salvei o arquivo, né? Salvei meu Cascade Style Sheet. Já salvei? Salvei. E agora aqui eu vou dar um Ctrl F5, vocês vão ver que aquele título ele vai ser diferente. Tem que ser, né? Opa, vamos lá, meu. Aumentou não? Vou mudar a cor dele, só pra gente ver. Vou colocar aqui um verde. Azul, né? Salvando. Vai. Vou tentar de novo. Por que você não foi? Já limpei o cache. Joaquim @hotmail.com 1, 2, 3, 4 login. Vai parar nos breakpoints aqui. Vamos tirar esses breakpoints todos, né? Não precisamos mais deles. Pessoal, apertar F9. Já deve estar lá, né? Não estou entendendo porque que o meu... Por que não atualizou? Tá falso, tá título. É isso mesmo? Deveria mudar. Bom, pessoal, vamos fazer uma coisinha. Emerson, a sua pergunta aí, Emerson Batista Alves perguntando, né? Para conectar a banco de dados com o IntraWeb, usa sempre ADO? Não. Você pode usar qualquer conexão com banco de dados que você quiser. Eu já fiz projetos com Firebird, já fiz projetos com SQL Server, já fiz projetos com MySQL, já fiz projetos sem banco de dados nenhum, né? Claro. Pode usar Zeus também, FireDAC, qualquer banco de dados que você quiser. IntraWeb pode, inclusive, se conectar a um servidor DataSnap. Né? Então, se você... Isso é o interessante do IntraWeb. Né? Se você, por exemplo, tem um servidor DataSnap que já está sendo usado por alguma aplicação, então você vai consumir esse servidor DataSnap. Não tem problema nenhum. IntraWeb não tem nenhuma limitação quanto a isso, tá? Por que não tem nenhuma limitação? Porque tudo que você usa no Delphi você pode usar no IntraWeb. Você pode usar, por exemplo, a partir de uma aplicação IntraWeb você pode fazer um FTP, por exemplo. Você pode usar também, fazer uma conexão HTTP dentro do seu IntraWeb. Você pode se conectar num web service qualquer, fazer uma requisição HTTP, pegar esses resultados e mostrar para o seu usuário. Pode fazer isso, sem problema nenhum. Né? Então, DB Express também, né? Embora o DB Express tenha seus pequenos problemas, muito lento. Bom, vamos lá. Então o que a gente tem que fazer aqui agora é o seguinte. Eu quero, na hora que o cliente fez o login, que é essa tela aqui, eu quero mostrar os dados desse cliente, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um frame para isso. Eu já tenho aqui um frame dados cliente.
Só que esse frame dados cliente ele não tem nenhum componente ainda, né? Então nós vamos colocar aqui IW label e IWDB. Vamos pegar aqui IWDB edit. Como a gente tem aqui, vamos ver aqui nossa tabela de cliente, né? Nós temos aqui só 5 colunas, né? Vamos mostrar o ID do cliente, só por mostrar mesmo, não precisa, né? Só para fazer corpo aqui, porque a gente tem poucos dados. Então, vou mostrar esses outros campos: empresa, e-mail, contato e senha. Ok. Desculpa, gente. Então vou fazer aqui, pegar esses carinhas e vou replicá-los. Coisa simples, tá? Sem muita firula. Se vocês notarem um pouco de lentidão na minha máquina, é porque eu estou fazendo o streaming, né? Tem um programa rodando aqui que ele está fazendo o streaming em 1080p. Obviamente a minha máquina, a minha tela, ela renderiza um pouco mais lenta, tá? Normal. Então vou colocar aqui um data source. E vou ligar os meus componentes. Vou selecionar todo mundo aqui. Vou ligar data source. Todos eles ligados no data source. Então, ok? Tranquilo, né? Isso aí, né? Só selecionei todo mundo e coloquei todo mundo conectado nesse data source aqui. Então aqui eu vou clicar no meu label. Vou colocar aqui na caption ID do cliente. Vou mostrar só por mostrar mesmo, tá? Eu poderia não mostrar. Eu vou aqui clicar no meu DB Edit e vou colocar o nome do campo Data Field. Qual que é o nome do campo? ID cliente. ID cliente. O uso de componentes DataAware não deixaria lenta uma aplicação web? Não. Não deixa a aplicação web lenta, porque a única coisa que o componente DataAware faz é fazer a conexão do dataset com a interface de forma mais automática, tá? É claro que se você usar 500 mil componentes DataAware na sua tela, vai ficar lento, óbvio. Mas quando você tem lá 10 controles, 20 controles, o código que o Delphi faz por trás para atualizar esses componentes, ele é a mesma coisa que você faria para atualizar esses códigos na mão. Se você for lá no seu código e digitar, né? IWLabel 1.capture recebe dataset.fieldByName, nome do cliente, as string. Você vai fazer isso, né? Se você quer mostrar o nome do cliente na tela, você tem que fazer essa atribuição se você não estiver usando o componente DBAware. É a mesma coisa que o Entrave vai fazer por trás. Então eu não vejo vantagem nenhuma nisso, né? O consumo de memória desses componentes ele é infinitamente insignificante se você comparar com o benefício que você tem de fazer essas coisas manualmente. Então eu nunca me preocupei em não utilizar componentes DBAware com essa preocupação de consumo de memória, tá? Isso não existe. Ok, pessoal? É isso que eu vou falar agora. O Val está perguntando: não precisa apontar para os fields não do data source? Sim, a gente precisa apontar os fields, mas como que funciona isso no intraweb, né? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Vou fazer um exemplo aqui, tá?